Olá, gente. Eu estou aqui então para fazer mais um vídeo dos exercícios resolvidos e demorei muito tempo dessa vez, mas eu finalmente consegui gravar. Vamos ver se vai dar para continuar fazendo isso. Vamos lá para a primeira questão. O primeiro exercício. Eu vou falar sobre as duas listas agora, né? A dilatação térmica dos sólidos e dilatação térmica dos líquidos. O primeiro exercício que vocês tiveram dúvida foi isso aqui. O arame de aço, dobrado conforme a figura, está engastado no teto, no ponto A. Aumentando a sua temperatura de maneira homogênea, a extremidade B terá um deslocamento que será mais bem representado por qual dos vetores? Então aqui a gente tem um arame de aço, então ele é feito de um mesmo material, então tem a mesma dilatação térmica em toda a sua extensão. E aqui ele fala que a temperatura é aumentada de maneira homogênea. Então, cada pedaço desse arame vai aumentar a temperatura de maneira igual. Então, vai ter uma mesma variação de temperatura. Então, vamos fazer... tentei fazer uma representação de desenho aqui, não ficou tão boa assim, mas vamos tentar. Antes de mais nada, se a gente voltar aqui no desenho anterior, você tem aqui que você tem um comprimento A e um comprimento 2A. Eu representei aqui depois. Então, essa primeira parte aqui vai ter um comprimento 2A. Essa outra parte aqui, ó, também tem um comprimento 2A. Essa outra parte aqui também tem um comprimento 2A. E essa parte aqui tem um comprimento A. E essa parte aqui tem um comprimento A. Então, o que eu fiz? Eu usei a fórmula aqui da variação de comprimento, da variação linear, para ver como é que vai se comportar cada um desses comprimentos aqui das barras. Então, a gente sabe que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. A gente sabe que os dois, tanto o arame de comprimento 2A, tanto o arame de comprimento A vão ter a mesma variação de temperatura, como eu falo no exercício. A gente sabe que o coeficiente de dilatação linear é o mesmo, porque é o mesmo material. O que vai diferenciar, então, é o comprimento inicial, que um é A, desses dois arames aqui, e o outro é 2A, desses três arames aqui. Então, se eu chamar o, o, o A vezes alfa, vezes ΔT, de x, eu vou ter que o, o, o arame de comprimento A vai ter uma variação x e o arame de comprimento 2A vai ter uma variação de 2x. Então, o quanto vai crescer o A, o 2A vai crescer duas vezes mais. Então, é isso. Então, aqui eu só fiz uma extensão do desenho. Então, eu tinha o arame 2A primeiro, e ele vai dilatar, então, 2x. Como ele está fixo aqui, ele vai dilatar só para baixo aqui. Aí depois temos esse outro comprimento 2A, que eu representei aqui embaixo também, que agora o arame está mais para baixo, e ele vai dilatar, então, 2x também, porque ele é 2A. Ele não vai dilatar aqui para trás, porque não tem como a gente variar, jogar o arame para cá, porque ele está bem fixo aqui, como diz no exercício. Então, ele também vai variar 2x. Esse 2A, ele vem um pouquinho para baixo, por causa da variação do outro 2A. Então, essa parte preta representa o 2A, que era o comprimento inicial, e ele vai dilatar, então, 2x. Como eu tenho 2x aqui para baixo e 2x aqui para cima, ele vai acabar terminando no ponto que ele terminava antes também. Aí aqui eu representei antes o que era A aqui, que veio um pouco mais para trás. Eu representei aqui em preto como A, e ele vai aumentar em X um pouco. Eu vou representar aqui também. Aí esse A, aqui que a gente tem aqui, é de comprimento inicial, também vai dilatar X. Então a gente vê que aquele ponto que ele pediu anteriormente, ponto B, onde que ele vai estar? Ele vai estar deslocado por essa seta aqui, que seria então a alternativa B. Tá. Essa é a questão de número 8, vocês também tiveram dificuldade. Então vamos lá. Uma barra de aço e uma barra de vidro têm o mesmo comprimento a temperatura de 0 graus Celsius. Mas, a 100 graus Celsius, seus comprimentos diferem de 0,1 centímetro. Considere os coeficientes de dilatação linear do aço do vidro iguais a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1
e 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, respectivamente. Qual é o comprimento das duas barras, a temperatura de 0 graus Celsius? Então, ele quer a temperatura, o comprimento das barras, a temperatura de 0 graus Celsius, que elas tinham um comprimento igual. Então, ó, aqui a gente vai chamar o L0, que é o que a gente quer de comprimento inicial, o L de comprimento final, o alfa de coeficiente de dilatação linear, a variação de temperatura, ΔT. Então, a gente tem a fórmula que dessa vez eu vou separar o ΔL em L e L0, e vou usar aquela outra fórmula. É só a gente pegar o ΔL, L menos L0, e trazer o L0 para cá. Então, fica essa fórmula aqui, porque achei que ficaria mais fácil de resolver. E aqui eu dei uma explicação escrita aqui também. Vamos adotar que o comprimento inicial será quando o aço e o vidro estiverem a 0 graus Celsius, que é o que a gente quer achar, o L0, e a gente sabe que os dois são iguais, porque o exercício falou. É isso que vamos encontrar, porque o resultado diz que nessa temperatura os dois elementos estão com a mesma medida. Então, o comprimento inicial do aço é igual ao comprimento inicial do vidro. Também vamos adotar que o comprimento final será quando o aço e o vidro estiverem a 100 graus Celsius, que é quando ele falou também que a variação do comprimento final do aço e do vidro a 100 graus Celsius vai ser de 0,1. Nessa temperatura, o exercício fala que a diferença entre os comprimentos do aço e do vidro é igual a 0,1 centímetros. Por que eu sei que o aço vai ser maior que o comprimento do vidro? Porque o coeficiente de dilatação linear do aço é maior que o do vidro. Por isso que eu sei que ele vai vir aqui e o vidro vai vir depois, em menos aqui. Através dessa relação e pela forma, vamos encontrar o L0. Então, a gente vai colocar as duas fórmulas para achar o comprimento dos dois. L do aço é igual ao comprimento inicial, que é igual dos dois, mais o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear do aço, vezes a variação de temperatura. A gente sabe que vai ser de 100. E o comprimento final do vidro vai ser igual ao comprimento inicial, que é igual nos dois, mais o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear do vidro, vezes a variação de temperatura. Então, agora a gente só vai fazer a fórmula, né? Porque a gente sabe que o comprimento final do aço menos o comprimento final do vidro vai ser igual a 0,1. Então, eu vou pegar esse L0 mais L0 vezes a coeficiente de dilatação linear do aço, vezes a variação de temperatura, menos o comprimento inicial do vidro, mais o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear do vidro, vezes a variação de temperatura. Então, é o que eu fiz aqui. Coloquei e fiz isso igual a 0,1, que era o que a gente tinha. Agora, a gente vai trocar todos os números que a gente tem para tentar achar o L0. Então, vai ser L0 mais L0 vezes o coeficiente de dilatação linear do aço, que a gente sabe que é 12 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que a gente sabe que é 100, menos L0 mais L0, que é o que a gente quer achar, vezes o coeficiente de dilatação linear do vidro, que é 8 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 100. Tudo isso é igual a 0,1. E a gente vai fazendo essas contas até que a gente consegue tentando isolar o L0, para conseguir achar que esse L0 é 250 centímetros. Então, o comprimento inicial, a temperatura de 0 graus Celsius do aço do vidro é de 250 centímetros. Alternativa D. A questão de número 11. Uma prensa mecânica passou tanto tempo fora de uso que seu parafuso central, constituído de alumínio, emperrou na região de contato com o suporte de ferro, conforme mostrados na figura 1 e 2. Então, eu tenho um parafuso de alumínio e eu tenho um suporte de ferro, e esse parafuso de alumínio ficou engastado, esse suporte de ferro, como vocês podem ver. Chamado para desemperrar o parafuso, o mecânico, após verificar numa tabela os coeficientes de dilatação volumétrica do alumínio e do ferro, resolveu o problema. Então, a gente tem umas informações. Ele dá a fórmula, né, nessa questão aqui, mas a gente já sabe a fórmula, como é que é, então a gente não precisa ver essa última parte. Coeficiente de dilatação linear do alumínio, 24 vezes 10 a menos 6, e o coeficiente de dilatação linear do ferro, 11 vezes 10 a menos 6. Então, a gente sabe que se a gente esquentar esse sistema, o alumínio vai dilatar mais do que o ferro, porque ele tem um coeficiente de dilatação linear maior. E se a gente esfriar esse sistema, o alumínio vai diminuir mais que o ferro, porque ele também tem um coeficiente de dilatação linear maior. Então, a questão número A aqui, para desemperrar o parafuso, considerando os coeficientes de dilatação do alumínio e do ferro, o mecânico esfriou ou aqueceu o conjunto. Justifique sua resposta. Esfriou o conjunto
pois o alumínio tem maior coeficiente de dilatação e se contrai mais que o ferro. Se a gente estivesse esquentando, o alumínio ia aumentar mais que o ferro e ia se emperrar ainda mais, até destruir talvez a peça. Supondo que inicialmente os diâmetros do parafuso e do furo do suporte eram iguais, determine a razão entre as variações de seus diâmetros após uma variação de temperatura igual a 100 graus Celsius. Então, o que a gente sabe é que quando alguma coisa, uma circunferência vai dilatar, a gente vai usar a fórmula de dilatação linear, porque a gente vai estar averiguando quanto que vai dilatar o raio dela. E, tipo, se o raio, a gente vai utilizar a dilatação do raio, e depois, para a gente achar o diâmetro, é só multiplicar por 2 vezes, porque o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, aqui ele fala que o diâmetro do parafuso e do furo eram iguais. Então, a gente vai saber que o comprimento inicial L0 era igual. E ele quer, então, a razão entre as variações dos seus diâmetros. A variação da dilatação do diâmetro vai ser a variação ΔL do alumínio e ΔL do ferro. Então, ele quer o ΔL do alumínio dividido pelo ΔL do ferro. Razão quer dizer dividir uma coisa pela outra. A gente sabe que o L0 é igual, a gente sabe que os coeficientes de dilatação do alumínio e do ferro são diferentes, e a gente sabe que a variação de temperatura vai ser igual. Então, se a gente colocar isso na fórmula, a gente já vai saber que L0 é igual a L0, então a gente vai cortar o L0, e que a variação de temperatura é igual nos dois casos. A gente também vai cortar a variação de temperatura. Então, a gente vai ter que essa razão do variação de diâmetro do alumínio e do ferro vai ser igual à razão do coeficiente de dilatação linear do alumínio dividido pelo coeficiente de dilatação linear do ferro. A gente já tem esses valores, que um é 24 vezes 10 a menos 6 e o outro é 11 vezes 10 a menos 6. Se a gente fizer essa conta, vai dar aproximadamente 2,2.